versículos 7 ao 12. Aproveitando para complementar uma aviso também importante, sábado agora às 16 horas teremos culto dos jovens, tá? Não falte, você que é jovem, que tem aí entre 1 ano até 100 anos, pode vir, tá bom? Até os recém-nascidos, porque nós somos jovens, amém? E também teremos uma programação para os casais, cinema de casais, tá bom? Mais informações, procure os nossos líderes de casais, a Tiene e o André. Glória a Deus. Amém. Atos 20. Primeiro, uma coisa que o Senhor tocou no meu coração também agora. A irmã Maria orando, e aí, eu não sei, mas eu queria fazer um experimento com vocês. Atos 27, eu vou ler e depois eu faço essa parte. Amém? No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir do pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no meio do dia seguinte, contudo falou até meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Então saiu novamente, partiu o pão e comeu. Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levantaram-se, vivo o jovem, e os consolou. Amém? Eu queria convidar todos os irmãos que estão fora do templo a entrarem, por favor, porque o que o Senhor tem a falar hoje para nós são sobre janelas que nós temos. Janelas. Nós temos muitas janelas. E o Senhor tocou meu coração para chamar dentro do templo e, além de estar dentro do templo, fechar essas portas para vocês ficarem aqui dentro. Não vou ficar para sempre, é só um experimento, para vocês entenderem o que é janelas. O ombreiro fecha essa porta e a porta lá de trás, por favor. Amém? Vocês vão entender o porquê. Assim como o Senhor falou no meu coração agora. Assim como a obreira Lourdes está ali fechando as portas e fechou essa, nós temos que ser na nossa vida. Pode se assentar, meus irmãos. O culto de hoje fala sobre vitória, que é o nosso tema principal. Mas o Senhor fala sobre janelas da nossa alma, janelas da nossa vida, janelas que nos levam à morte, não só à morte física, mas à morte espiritual. Mas o que tem a ver essas janelas com as portas que eu estou fechando? Olha agora para trás. Vocês estão dentro da igreja, não tem como sair. Não tem a distração de ir lá fora beber água, não tem a distração de ir lá fora fazer xixi, não tem a distração de bater papo lá fora, não tem a distração de ver criança correndo, pessoa passando de bicicleta, de carro, de som. Vocês estão aqui dentro para ouvir a palavra do Senhor, para estarem em adoração com o Senhor, para estarem louvando ao Senhor. E agora eu pergunto, qual a janela que tem te focado, tirado você do foco do Senhor? Irmãos, janelas não é simplesmente uma pessoa. Janela é o celular, janela é o seu trabalho, janela são as crianças que você tem, janela são o esposo, janela é o sono, janela é a falta de atenção. As janelas podem se tornar a sua morte, assim como foi desse rapaz. Nós sabemos que a Bíblia, ela foi totalmente inspirada por Deus. E Deus não ia escrever somente esses versículos sobre Deus sem ter
de ter escrito sobre Eutico. Eutico nos trouxe um exemplo de sobre estar na janela. Eutico era um jovem, muito jovem. Ele era cristão, ele estava ali apreciando as palavras de Paulo, mas ele escolheu o pior lugar para se estar, na janela. Para ele parecia bom, porque era um lugar arejado, já que lá no templo estava totalmente cheio. Mas ele poderia estar na janela, porque lá ele teria uma boa visão. Poderia ter escolhido a janela, porque lá na janela ele poderia estar mais atento na visão dele, mas ele estava mais disperso. E o Senhor fala para nós hoje: qual a sua janela que tem te tirado da presença do Senhor, que tem matado você dia após dia e você não tem visto, não tem notado? A janela trouxe a morte de Eutico. Eutico, ele era um jovem, como eu disse, e além dele ser jovem, ele caiu do 3º andar e logo morreu, porque ele dormiu. Ele dormiu. Quantas vezes nós temos dormido, não só fisicamente, mas também espiritualmente? Quantas vezes nós temos dormido nas nossas casas sem nos posicionar? Quantas vezes nós temos dormido no nosso trabalho? Quantas vezes nós temos dormido na rua? Quantas vezes você tem pegado no sono sem estar prestando atenção no que o Senhor tem falado para você? Então, a janela, ela é um lugar bom, mas também a janela é um lugar que oferece muitas distrações. Você está aqui, eu estou aqui, sentada, ouvindo a palavra, ouvindo o que o Senhor quer dizer, na adoração do louvor lindo, poderoso, maravilhoso, mas de repente eu sinto a sombra do meu irmão passando. Eu já abro meu olho e já olho, o que aconteceu? Já abri uma janela, porque me desconectou da onde eu estava na presença do Senhor. Às vezes eu estou aqui, ouvindo a palavra, de repente eu escuto o irmão. Minha irmã, qual é que ele foi? O que ele está falando? Irmã, você viu a roupa da fulana? Meu Deus do céu. Olha as janelas que estão ao nosso redor. Qual a janela que você está caindo? E por que você está caindo nessa janela? Como eu disse, a janela é um lugar que oferece muitas distrações. Ficar na janela é um lugar onde você está dentro, mas também você está fora. É igual quem fica ali na porta. Está dentro, mas também está fora. Por quê? Porque a gente fica na atenção que está acontecendo lá fora e na atenção que está acontecendo aqui dentro. Aí chega o irmão, o que está falando? Não sei, porque eu estava ali olhando, então a janela nos atrapalha de estar na presença do Senhor. Eutico, ele estava na igreja, ele era um menino que gostava de pregações, porque gente, adolescente, jovem, mesmo naquela época, para estar dentro da igreja era difícil, era muito difícil, assim como é hoje. Assim como é para mim estar aqui na igreja, assim também como é para você estar aqui na igreja. Vem as aflições do trabalho, as aflições de casa, vem as aflições da rua, esse trânsito, esse frio, o calor, uma hora não sabe se é frio, uma hora não sabe se é calor. Tudo nos atrapalha de estar na presença do Senhor. Mas é onde vem a sua pergunta. O que é melhor para você? Estar na janela ou estar dentro da casa do Senhor? Estar dentro da casa do Senhor não se resume a esse templo. Estar dentro da casa do Senhor é você ter o seu secreto com o Senhor. Estar dentro da casa do Senhor é você ser a casa do Senhor. O que te impede de você ser a casa do Senhor? O que te impede de você estar sendo esse templo? Saia da janela. Janelas trazem maravilhas, paisagens, pássaros, sol, vento, mas tudo isso passa e ele te leva à morte. Eutico perdeu a vida e você está perdendo o que na janela? O que você
perdendo na janela. A janela não é uma simples distração à toa, irmãos. O celular não é uma distração à toa. Os filhos que às vezes estão gritando não é uma distração à toa. O marido que fala, a esposa que grita, não é uma distração à toa. Nós vivemos num mundo espiritual. Tudo que está ligado. A palavra do Senhor, tudo que está ligado no céu está ligado na terra. Está ligado na terra, está ligado no céu. Então nós temos que abrir os olhos espirituais e entender que janelas são abertas e mostradas para nós todos os dias, a todo instante. E o Senhor nos fala, a janela é um lugar que divide o coração. A janela divide o coração. Nós não sabemos se queremos estar na presença do Senhor ou se queremos estar no churrascão com a família bebendo e dançando. Porque existe a janela. Nós não sabemos se nós queremos estar aqui chorando aos pés do Senhor ou indo para a casa da vizinha e chorar e lamuriar. Nós não sabemos o que queremos. Nós não sabemos se queremos a nossa família na igreja, se queremos a nossa família no mundo. Porque se você quer, você persiste, e fica na presença do Senhor. As janelas nos levam a ter o nosso coração destruído, e casa dividida não prospera. Casa dividida não cresce. Se há janelas na nossa vida, não tem como crescer, não tem como prosperar, não tem como evoluir. Janelas são feitas para nos distrair e dividir o nosso coração. E o Senhor não quer nada pela metade, Ele quer tudo inteiro. Ele quer por inteiro, porque Ele se entregou por inteiro. Ele se dá por inteiro. Ele necessita de ter um pouco do nosso reconhecimento, de ser inteiros para o Senhor. Outra coisa, a janela é um lugar de quedas perigosas. A queda perigosa que teve para Eutico foi a morte. Ele adormeceu e caiu. Ele morreu. Era jovem, perdeu a vida cedo. Poderia ser o fim. Mas ele recebeu uma segunda chance de estar vivo novamente. Ele recebeu uma segunda chance. Qual a janela perigosa que está causando a sua morte? Que está causando a minha morte? É o TikTok? É a falta de oração? É a falta de ter discernimento? O que é? É o sono? É a procrastinação? O que? É a necessidade de você não estar querendo adorar? Porque assim, não, hoje tá bom, amanhã é hora, depois não sei. E você está morrendo. E a pior morte não é a física, é a espiritual. É a da alma. A pior morte é quando o Senhor retira o Espírito Santo dele de você. Meu Deus. Essa é a pior morte. A qual você não consegue glorificar o Senhor. A qual você não consegue se conectar ao Senhor. A qual o Senhor não fala nada com você. Não é prova não, irmão. É porque a morte espiritual chegou para você. E você ainda nem se notou. Porque a janela não virou uma janela, virou uma casa. E é assim que começa. É pela janela que começa a destruição na nossa vida. É pela janela dos olhos que tem o adultério. É pela janela dos olhos que tem a destruição dentro de casa. É pela janela dos olhos que tem a destruição dentro do nosso trabalho. É pela janela dos olhos que nós temos a destruição aqui no povo de Deus. A destruição, a janela causa morte. E causa uma morte muito grave. Nós temos que ter essa noção. As janelas, elas são muito coloridas. São maravilhosas. Quem não gosta de estar numa janela? Pegando ventinho. Já viu aquele ditado assim, nossa, chegou agora, já quer sentar na janela? Pois é. Senta na janela, não. Não senta na janela. Senta no meio, senta na frente. Senta aqui, ó, aos pés do Senhor, ajoelhado. Mas não sente na janela. Janelas são coloridas, são atrativas, são legais.
Você que é crente que é chato. Você que é crente que é morno e é água de salsicha. Ser bom mesmo é você estar na janela, que lá você vê tudo. Lá você vê homem bonito, vê mulher bonita, vê criança, você vê tudo lá fora. Tudo. Mas dentro da igreja você não vê nada. E não vê mesmo. Porque se seus olhos não estiverem no altar do Senhor, você não consegue ver nem a graça de Deus sobre a sua vida. Nem a glória de Deus sobre a sua vida. Não adianta você estar aqui dentro e não estar com os olhos para o Altíssimo. Não estar com os olhos para o que Ele fala sobre as nossas vidas. Tampa essas janelas. A janela nos leva à morte. Eu repito, nos leva à morte. Não adianta você estar aqui dentro e não abrir os seus olhos para o altar do Senhor, para a graça do Senhor, para a porta que o Senhor abre. O Senhor não abre janelas, o Senhor abre portas. Aonde que o Senhor fala na palavra não? Eu fecho a porta, mas abro uma janela. Não, o Senhor abre portas. Ele abre e fecha portas. O Senhor tem portas para a nossa vida. Não é uma simples janela. Porta é lugar de entrada e saída. Janela não é lugar para você entrar e sair. O Senhor tem falado para nós que a janela é um lugar de abandonar. Abandona a janela. Sai da janela, irmão. Sai do meio-fio. Sai da linha do meio. Sai do muro. Ou você está dentro ou você está fora. O Senhor fala, a janela é um lugar para ser abandonado. Abandona a janela. Sai dela. Na janela você teve a oportunidade de ver tudo lá fora. Mas o Senhor está te dando a oportunidade de ver tudo aqui dentro. Na presença dEle. O Senhor está te dando a oportunidade de você estar dentro. Não é lá fora. É dentro. Basta você querer estar dentro da presença do Senhor. Ele está com a porta aberta para nós. E Ele quer que você entre. Ele deu uma segunda chance para Eutico. Deu a vida carnal, a vida espiritual. O Senhor está aqui hoje nos dando a vida espiritual com Ele, a vida abundante, a vida cheia de graça, a vida de aflições. Mas, gente, é melhor estar com Cristo na aflição do que sem Ele. Você com Cristo na aflição, você é mais do que vencedor. Em todo tempo você tem que estar agradecendo ao Senhor. Agradeça a oportunidade porque você tem uma nova vida, um novo nome, um novo Pai. Porque quando nós acreditamos e cremos no Senhor, falando, Senhor, eis aqui a minha vida, passa pelo batismo, passa pelo ensinamento, passa tudo pelo que você passou hoje para estar aqui, você tem uma nova vida. Eu não sou mais a Jéssica, que estava aqui há 10 anos atrás. Eu não sou mais. Ela não é mais a Vera Grace, que estava aqui há 10 anos atrás. Ela não é a Daiane, não é a Jaculita, que estava aqui há 10 anos atrás. Quanta coisa o Senhor fez por nós. Amém. Quantas portas Ele tem nos dado. Glória a Deus, aleluia. Por que nós queremos ficar nas janelas? Janelas que dão dor na nossa alma. Janelas que acabam com os nossos lares. Janelas que acabam com a paz do nosso trabalho. Janelas que acabam com a paz da vizinhança. Janelas que acabam com a paz do reino de Deus. Por quê? Abandona a janela. Tenho certeza que quando Eutico reviveu, jamais ele queria ficar numa janela de novo. A não ser muito tolo para voltar para a janela. Quem já reviveu, quem saiu da morte e teve a nova vida, jamais quer voltar para a morte de novo. Aleluia. A palavra do Senhor diz: aquele que segue a mim não é digno de olhar para trás. Eutico não pode voltar para trás, e eu tenho certeza que ele não voltou. Glória a Deus, aleluia. Porque ele reviveu, acordou e entendeu que aquele sono foi a morte dele. Aquele deslize foi o suficiente para acabar com sonhos
Senhor tinha para a vida dele. Mas o Senhor é misericordioso, Glória a Deus. o Senhor é gracioso, e Ele deu a segunda vida para Eutico. Aleluia. E Eutico soube aproveitar, porque ele não parou de estar na presença do Senhor. Ele só parou de estar na janela e estava dentro do templo, apertadinho com todo mundo, sentindo o suor de todo mundo, mas estava ali no templo junto com o povo de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, quando aconteceu isso, ele não se espantou, porque Paulo não estava na janela, irmãos. Paulo estava dentro do templo, ligado no trono do Senhor. Paulo sabia ao Deus que ele servia. Paulo sabia que Deus poderia dar a vida. Paulo sabia que Deus iria continuar o culto, porque não é uma morte que atrapalha a presença do Senhor. Muito pelo contrário. O Senhor usa tudo a favor dele, porque Ele sabe o que é bom, agradável e perfeito. Então Paulo ressuscita Eutico, como se nada fosse. Então ele volta e ele estava celebrando a ceia do Senhor. Ele estava partindo o pão, estava começando ali a falar com os irmãos da ceia do Senhor. E ele simplesmente volta e termina o que ele tinha começado. Porque Paulo sabia o que ele queria. Paulo sabia onde ele estava. Paulo sabia o que ele foi chamado para fazer. E você sabe? Sai da janela que você vai saber. Sai da janela que você vai ouvir. Sai da janela que você vai ter uma visão diferenciada. Sai da janela que não é o irmão levantando para beber água que vai te atrapalhar. Não é o irmão que vai te estar cutucando que vai te atrapalhar. Não é o filho batendo na porta do carro que vai te atrapalhar. Não é nada que vai te atrapalhar. A partir do momento que você se posicionar e sair da janela. Porque o Senhor gosta de pessoas que se posicionam. Pessoas que estão prontas para servir. Não é que sabem servir, não. É que são prontas. É as que estão prontas para servir. Porque é o Senhor que vai capacitar. É o Senhor que vai mostrar o caminho. Se você estiver pronta para servir. E assim, outro exemplo que abriu quando a irmã Maria Helena de Fátima falou em Lucas, né? Também logo em seguida veio a questão de... Deixa eu ver aqui. Para falar com os irmãos. Amém? Ela leu Lucas 6, né? 38. Logo na minha Bíblia abriu foi em Lucas 10, do versículo 41, que diz: Jesus respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando estamos na janela, tudo vai tirar o foco da nossa boa parte. Quando estamos na janela, tudo vai ser melhor, tudo vai ser mais rápido, tudo vai ser mais urgente do que a melhor parte, que é estar junto com Deus, na presença de Deus. Por que Jesus falou isso? Porque nós perdemos tempo com muitas coisas fora do alcance, do nosso alcance. Quantas vezes nós preparamos tanta coisa para agradar outras pessoas e esquecemos do principal, que é estar junto da pessoa. E é isso que o Senhor estava falando para Marta. Marta, você não precisa fazer nada por mim. Você não precisa fazer nada pelos meus irmãos. Você não precisa fazer nada. Você tem que estar comigo. Eu quero a sua presença ao meu lado. E o Senhor fala: saia da janela, porque eu quero a sua presença do meu lado. Eu quero você comigo, aproveitando da boa parte, da melhor parte, que ninguém vai tirar da sua vida. Ninguém tira da sua vida o que eu vou te dar, que é a melhor parte. Não adianta você preparar o melhor altar. Não adianta você preparar a melhor casa. Não adianta você preparar tudo
Serviço é uma janela, porque nós acreditamos que estamos servindo a Deus, mas nós estamos fazendo as coisas aleatórias sem ter o conhecimento com Deus, a intimidade, o relacionamento, ouvir se realmente o que você está servindo é o que Deus quer que você sirva. Por isso que muitas vezes o Senhor fala que nós erramos porque nós não conhecemos e nós não sabemos pedir. O que eu tenho falado ultimamente, Senhor, o que o Senhor quer que eu fale. Não, Senhor, o que eu vou falar? Senhor, o que eu vou levar? Senhor, o que eu vou fazer? Como que eu vou servir? Senhor, como eu? Não é você. É o seu relacionamento com o Senhor que vai falar o que você é, o que você vai ser, o que você vai falar, o que você vai servir. As janelas das nossas almas nos cegam e colocam somente nós na nossa frente. Então sai da janela. O Senhor está nos dando mais uma chance. Assim como todas as manhãs se renovam, a misericórdia do Senhor se renova por nós. Então nós temos que sair da janela e procurar estar no meio, procurar a porta, o caminho, a luz, a salvação, a graça, a vitória que está em Cristo, o nosso Senhor. Saia da janela. Não seja como um jovem hoje. Você é maduro. Você sabe muito bem as armas que o inimigo usa sobre a sua vida. E você sabe muito bem as armas que o Senhor Deus te deu. E que você tem para combater as janelas da alma. Combater as janelas da carne. Esteja presente no meio. Esteja presente na frente. Esteja presente de joelhos. Mas saia das janelas. Em nome de Jesus. Pode ir de pé nesse momento, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Santo Deus poderoso, aleluia. Vamos louvar o Senhor com as nossas orações, agradecendo a Deus porque Ele nos deu mais uma oportunidade de abrir os nossos olhos e que nós possamos sair das janelas. Das janelas que nós achamos que são boas, das janelas que nós achamos que estamos ganhando, mas na verdade estamos perdendo. As janelas que nós achamos que vamos ter um ar bom, de repente entra poeira e fumaça sobre as nossas vidas. Então que o Senhor possa estar nos dando portas e não janelas. O Senhor nos dá portas, não janelas. A palavra do Senhor diz que Ele é a porta, que Ele abre a porta. Então que nós vamos orar pela nossa porta, não pela nossa janela. Em nome de Jesus. Deus Santo e Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, na Tua casa. Estamos aqui, Senhor Jesus, pedindo, Senhor Jesus, o Teu direcionamento. Pai amado, Pai querido, abra os nossos olhos espirituais, Pai. Tira de mim, Senhor, as minhas janelas, que não são minhas. Tira de mim, Senhor Jesus, as armadilhas de Satanás. Tira de mim, Senhor Jesus, tudo que não te agrada, Pai. Pai amado, Pai querido, tira, Senhor Jesus, dos olhos dos meus irmãos das janelas, Pai, que estão destruindo as suas famílias, que estão destruindo os seus trabalhos, que estão destruindo, Senhor Jesus, a convivência com eles mesmos, Senhor, e contigo. Que eles não têm mais, Senhor Jesus, aquela presença maravilhosa, Senhor Jesus, porque a janela está cobrindo, está matando, está tirando, Senhor Jesus, a Tua presença, Pai. Pai amado, Pai querido, que não seja, Senhor Jesus, nada pela janela tirar a nossa presença, Pai. Em nome de Jesus, nós abandonamos, Senhor Jesus, as nossas janelas das almas, a janela, Senhor Jesus, da carne, a janela, Senhor Jesus, que não vem de Ti, Senhor. O Senhor nos dá a porta, Pai. Abre, Senhor, as portas, Senhor Jesus, que nós necessitamos. Abre as portas, Senhor Jesus, que vem de Ti, Senhor. A porta, Senhor Jesus, que mostra o caminho. A porta, Senhor Jesus, que é a luz, que é o sal, que é a vida, que é a graça, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Perdoa, Senhor, as janelas que nós temos abertas, Senhor, e não temos visto, Senhor Jesus, porque estamos falhando contigo, Pai. Pai amado, renova a nossa fé, renova a nossa graça, renova, Senhor Jesus, a nossa comunhão contigo, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja feita a Tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia.